Olá, sétimo ano, aula de História. Então, estamos de volta para mais uma aula virtual, né? E depois de algumas semanas com outros vídeos, estamos de volta. Eu queria dizer a vocês que a saudade continua, mas estamos firmes, estamos fortes. Fé em Deus está mais próximo do que longe da nossa volta com aulas presenciais, não é? E o assunto de hoje é o conteúdo da página 133 do livro Povos Indígenas na América. E aí, é um assunto diferente. Eu queria pedir a vocês que nesse momento convide aí o tio, a mãe, o pai, o avô, quem estiver em casa para assistir com vocês, porque eu tenho certeza que essa aula de história, essa aula, eles nunca tiveram. Eles nem sabem, algum deles, que isso existiu, não é? Porque vocês estão num momento onde os estudos estão chegando com mais facilidade, vocês estão num momento onde vocês tiveram a oportunidade de ter em cada disciplina, em cada matéria, um professor formado na área, e isso faz diferencial. Antigamente não era assim, entendeu? Então, que bom que hoje vocês têm qualidade, né? Vamos lá, então? Gente, vou fazer aqui um breve resumo. Na aula anterior, lá atrás, da prova inclusive, nós falamos sobre as grandes navegações. Falamos aí que homens entraram em barcos frágeis, atravessaram o oceano para buscar novas terras, para buscar dinheiro, né? Para buscar riqueza. E acabaram chegando por aqui, nas Américas. O interessante é que durante toda a vida nós ouvimos falar que europeus portugueses chegaram aqui, onde hoje é o Brasil, não é? Não descobriram nada, porque ninguém descobre o que já tinha sido achado, e aqui já tinha povos. Mas quando Cabral chegou aqui, em 1500, ele encontrou pessoas nativas da tribo Carijó, da nação Carijó, caminhando nuas pelas praias, não é isso? Todos sabem disso. Mas, lá no México, quando os espanhóis chegam, eles não encontram a mesma cena que os portugueses encontraram no Brasil, não. Os espanhóis vão encontrar na região onde é o México um povo totalmente diferente, no sentido de que lá já tinha uma cidade toda calçada, toda pavimentada, com pirâmides gigantescas. Vou pedir para colocar aqui as imagens ao fundo, para que vocês possam ir vendo as imagens e entendendo como era. Lá, na região do México, existiam dois povos, os astecas e os maias. Na região da América do Sul, existia o povo Inca, o grande império Inca, que vocês vão ver também nessas aulas. Então, nas aulas anteriores, o professor, que é amigo da gente, já colocou algumas coisas aí, vocês viram no vídeo, né? Mas vamos aqui. Na região onde é o México, os astecas, eles, também chamados de mexicas, eles dominavam aquela região e eles pegavam na floresta, entre aspas, os índios peladões, assim falado, né? Eles pegavam os índios de outras tribos e levavam para sacrifício. Por quê? Os astecas, eles eram politeístas, como vocês já sabem, aqueles que acreditam em vários deuses, não é? E eles tinham uma fé, vocês podem diversas línguas para poder falar, mas Quetzalcoatl ou Actitlipochtli eram os deuses mais famosos. Os astecas tinham deuses em forma de animais que eles cultuavam, em forma de plantas que eles cultuavam, e tinham Deus em forma de humano que eles cultuavam. Nós vimos isso no sexto ano, com os deuses zoomórfico, antropozoomórfico, né? Lembra disso? Eu sei que se lembram. Mas os astecas, eles construíam templos gigantescos, e eles acreditavam que tinham que fazer sacrifícios humanos nesses templos, para que o Deus que eles acreditavam ficasse satisfeito e não acabasse com o mundo. Olha que coisa, né? Então, eles iam à floresta, pegavam outros índios, que não tinham cidades como eles, que viviam em aldeias como os nossos, e levavam para eles a cidade, e lá no alto da pirâmide, eles tinham um ritual de sacrifício. Pintavam essas pessoas de azul, né? E faziam um corte no abdômen,
retirava o coração, a pessoa viva, a pessoa morria sem o coração ali, mostrava para todos lá embaixo, que ficavam eufóricos ao ver aquilo, né? Depois decapitava, jogava a cabeça para baixo. Iam matando pessoas até que o Deus ficasse satisfeito. Quando é que o Deus ficava satisfeito? Quando o líder religioso ouvia o sinal. Mas acontece que esse líder religioso asteca usava substâncias tóxicas, plantas alucinógenas, e de repente ele achava que estava tudo perfeito e podia parar. Tem até um filme chamado Apocalíptico. Esse filme mostra uma história, um enredo de pessoas que são pegas pelos astecas, ali a língua maia, né? E eles vão para ser mortos, depois eles conseguem fugir, um consegue fugir, porque tem um eclipse na hora, ele foge, e a cena do filme termina quando os europeus chegam. Por quê? Observa uma coisa, os cristãos acreditam que no final dos tempos Jesus irá voltar, não é isso? Todos acreditamos. Os astecas acreditavam que no final dos tempos os deuses iam chegar em naves vindo do mar. Então, os astecas estão ali decepando os índios peladões, estão ali sobrevivendo da pesca, do plantio. Eles tinham uma cidade chamada Tenochtitlan. Essa cidade era a maior cidade do planeta na época. Imagina aí os portugueses chegaram num continente esperando encontrar nativos comuns e encontram pessoas em uma cidade que era maior do que a deles na Europa. Agora, tem uma coisa que o livro não fala, e eu gosto de sempre colocar aqui coisas que o livro não fala, para mostrar para vocês que a gente está preparado, né? Vocês sabiam, vou contar aqui uma história. Quando os astecas encontram os espanhóis, eles primeiramente, eles ficam pasmos, né? Como na cena que a gente vai ver aqui atrás, fica pasmos. Fala, poxa, são deuses, chegaram do mar, diferentes, com as roupas grandes, são deuses. E aí, eles são levados a Montezuma, que era o rei asteca. Quando chega em frente ao rei asteca, o espanhol olha, como o Cabral fez aqui, o espanhol olha, né, e tira o chapéu como sinal de respeito, e o asteca manda entregar ao espanhol uma taça com líquido dentro. O espanhol bebe o líquido, né? Quer dizer, o espanhol chefe não, ele mandou o empregado beber, bebeu. Ele ficou fascinado com aquilo, pediu mais, que era muito gostoso. O asteca joga a taça fora, que era de ouro. O espanhol cresceu o olho, falou, ele joga ouro fora, né? E perguntou ao asteca se tinha, logo roubou aquilo, pôs no jornal, né? Perguntou ao asteca se tinha mais daquilo. O asteca, o espanhol logo, vou matar esse povo e pegar o ouro. Porque o europeu veio para cá para isso, para explorar, para matar, para tirar riquezas. Não veio aqui descobrir. Eles mentiam, dizendo que ia trazer a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Por isso no navio tinha uma cruz. Por isso que quando eles chegavam aqui, não traziam a bandeira da Espanha ou de Portugal, traziam a cruz. Na desculpa de que ia trazer a palavra de Deus, eles faziam as maiores atrocidades do mundo e que eu vou mostrar aqui em algumas aulas, né? Coisas terríveis. Igual os americanos fazem hoje. Os Estados Unidos hoje, para invadir um país, eles falam que vão levar a democracia, mentira, vão pegar o petróleo. Mas isso é assunto do 9º ano, né? E aí o seguinte, quando eu trouxe a taça, a segunda taça que o espanhol tomou, o espanhol, sabe o que era aquilo? O chocolate. O chocolate é uma invenção asteca. Olha só, o mundo não conhecia o chocolate, né? E aí, olha que cena engraçada. Outro asteca estava mastigando algo. O espanhol, achando que também era chocolate, falou, mostrou. Aí o asteca foi da boca, tirou, foi na boca do espanhol e aquela coisa babada, imagina aí com baba, né? De repente, era o chiclete. O chiclete também foi uma invenção asteca.
Eles pegavam, tiravam do seringal a borracha, misturava com seivas de fruta e mastigava. Olha que coisa. Esses astecas, eles tinham um esporte que era uma espécie de basquete, só que a bola tinha que passar em algo, numa cesta, na verdade, num círculo lateral. E não podia tocar o solo, a mão tinha que ser fechada. Era como se fosse o vôlei em forma de basquete. Só que o time que perdesse morria. Né? Imagina aí. Continuando a história nossa, os astecas, eles tinham um calendário, o calendário do sol. Né? Esse calendário era impressionantemente, eles tinham um calendário de praticamente 365 dias. Eles sabiam que a Terra tinha um formato arredondado. Eles sabiam que existiam outros planetas, porque eles desenhavam isso. Enquanto o europeu acreditava que a Terra era plana. Imagina aí. Alguma coisa normal existia. Do outro lado, mais embaixo, onde era o Guatemala, onde é o Guatemala hoje, tinha os maias que sumiram. Os maias acreditam que sumiu por epidemia, uma coisa desse tipo. Os maias tinham centros meteorológicos, onde eles observavam e anotavam tudo o que acontecia. Pergunte ao tio de você, ao pai, à mãe, ao irmão. Houve uma época, em 2012, que disseram que o mundo ia acabar, que os maias tinham visto. Na verdade, os maias conseguiram, era um povo vizinho dos astecas, um povo vizinho, eles conseguiram prever eclipse solar até 2012. Eles pararam de anotar para 2012. Então, naquela época, em 1498, encontraram escritos que dizia vai ter eclipse tal data, tal data, tal data, tal data. Em 2012 parou. Achavam que era o fim do mundo. Não era. É porque eles pararam de escrever naquela data. Ok? Era um povo maia, um povo que também tinha pirâmides, um povo que também fazia sacrifícios, um povo que também tinha um calendário espetacular. Ok? Vou deixar os incas para a próxima aula. Essa noção de maia e asteca, a gente não vai voltar para falar um pouquinho mais sobre eles. Eu quero deixar aqui as imagens e cenas para que vocês possam ver, né? Que interessante. Então, imagina aí, recapitulando, enquanto nós, aqui na América do Sul, estávamos mais tranquilos, povo que nu, caminhando pela praia, de boa, lá onde é o México, nós tínhamos cidades que os espanhóis encontraram por aqui. Olha que fantástico, que fabuloso, olha as imagens. Né? Então, gente, parou aí, olhou direitinho, sentiu um pouco do que está vindo por aí, estamos de volta, né? A gente fica com saudade, mas faz parte, né? Eu sei que foi muita informação, foi muito rápido, mas eu quero que vocês peguem o livro de história, olha aí, Azteca, Maia, ok? Faz uma coisa para nós, atividade, página 141 e página 142 do livro para casa, tá ok? Um abraço no coração de vocês, tenham uma boa semana e vou fechar com as imagens aqui dos astecas, dos maias, certo? Um abraço.